Bom dia, salgadeiros! Nós estamos aqui pela manhã, nós vamos abrir hoje às 15 horas da tarde. Enquanto isso, nós fazemos algumas coisas aqui na salgaderia. Esse aqui é o ponto físico que nós vendemos e nós fritamos nossos salgados, tá? Hoje vamos falar sobre troca de óleo, vamos falar sobre fritura. Quais os cuidados você tem que ter para você cuidar bem do seu óleo, para você não prejudicar o seu salgado, a fritura do seu salgado, e você não prejudicar seus clientes usando o óleo em demasia, tá? Então aqui está nosso espaço de fritura, tá? É o único espaço aqui que eu coloquei cerâmica na parede. Eu coloquei aqui uma estufa, uma coifa, né? Essa coifa não ficava muito caro colocar de aço inox, então eu coloquei ela de latão mesmo, né? Nós pintamos ela da cor que combinasse com a salgaderia, e aqui em cima ele tem um exaustor que ele fica ligado quando nós estamos fritando, tá? Então todo o cheiro e a maior parte do cheiro e toda a fumaça, então ela é sugada e vai lá para o telhado, tá? Essa aqui é a nossa fritadeira. Nós temos duas dela, Mitvisa. Ela é uma fritadeira boa? Eu acredito que sim. Eu gosto dela mais pelo tamanho do cesto de fritura. Aqui cabe mais ou menos 50 salgados, podendo chegar até 65 salgados de 20 gramas. Então assim, ela tem uma boa capacidade, tá bom? Essa fritadeira aqui, ela é água e óleo. Por que água e óleo? Daqui para baixo, um pouquinho daqui para baixo aqui, ela vai água com sal. E para cima, pegando na resistência, mostra aqui, Eduardo. Tem uma resistência aqui acima que fica na medida do óleo, ele não pega a água fica para baixo da resistência, né? E aí nós enchemos com óleo até mais ou menos aqui. Hoje nós já limpamos ela, higienizamos ela. Essas marcas de fritura ficam mesmo, ela tem quase 2 anos essa fritadeira aqui, então assim, por mais que você limpe, ela fica algumas marcas de fritura, tá? Ela chega até 200 graus, ela vai até 200 graus e tem um botão de desarme aqui, tá? Quando ela deu problema no termostato, um problema nela, ou você esqueceu ela ligada, quando ela chegar nos 200 graus, ela desarma. Aí você tem que tirar aqui esse botãozinho, desapertar o botãozinho aqui, e aqui tem um botãozinho que você aperta de novamente, que ela arma novamente, ela passa a funcionar, tá? O nosso óleo, por que eu tenho água e óleo? Primeiro, quando eu faço a fritura do salgado aqui, o resíduo que sai do salgado, ele não fica no óleo, ele desce para a água, e ele é filtrado e fica no fundo da fritadeira. Nós trocamos esse óleo dia 4 desse mês de outubro, e hoje é dia 22, 18 dias depois nós vamos fazer a troca novamente, tá? Nós tivemos dois domingos aí, né? Domingo nós não trabalhamos, então nós fritamos 16 dias. É lógico que repondo o óleo que ia baixando, eu ia repondo o óleo, tá? Mas 16 dias ficou aqui para mim sem eu fazer alguma limpeza. O certo seria em 7 dias fazer uma limpeza, mas nós não fizemos não, tá? Então 16 dias fritando mais ou menos 2.000 salgados por dia. Então ela aguenta bastante, tá bom? Ele é um óleo que, dessa forma ela aguenta bastante. Como é que nós abastecemos ela então? Eu já limpei, né? Aqui vai então, ela vai em 15 litros de água. Eu estou tirando um litro a menos, estou colocando só 14 litros. Por quê? Quando nós fritamos salgado congelado, ele já vem com gelo ali, já vem com as pedrinhas de gelo. Quando eu coloco aqui, frito ele, esse gelo vira água e desce para o fundo, tá? Ele vai completando a água aqui. E essa água ela não evapora. Por quê? Porque o que esquenta é o óleo, tá? Então a possibilidade desse volume de água crescer. Se a água chegar na resistência, a água ela ferve em 100 graus, eu frito em 180. Se ela chegar na resistência, ela vai entrar ela vai ferver e entrar em ebulição. E aí sobe tudo, derrama. Já aconteceu 2 vezes comigo, tá? Então o que eu resolvi? Eu reduzi 1 litro de água, porque quando ele cresce ali, ele não vai chegar até a resistência, tá? Então aí eu coloquei, ó, 14 litros de água, 1 kg de sal. O sal ele ajuda a atrair
e manter os sedimentos lá no fundo, né? Outra coisa interessante, gente, quando nós fazemos o salgado e empanamos, ele sempre vai com um excesso de farinha, tá? O que nós fazemos? Nós acabamos de empanar, damos uma sacudida na bandeja e aí trocamos de bandeja para aquele resíduo, aquele excesso, ele baixar. Então, quanto menos excesso de farinha tiver no salgado, mais limpa vai ficar a sua fritadeira, tá certo? E aqui no caso vai 23 litros de óleo. Tá? Depois nós vamos completar. Eu não coloquei os 23 litros aí, ficou um pouquinho menos. Depois nós vamos completar com mais óleo, tá? Mas deixa eu mostrar aqui a gordura que eu uso. Aí o Eduardo vai filmar aqui. O único inconveniente dessa gordura é que ela vem pastosa. Quando eu vou trocar o óleo, eu preciso então diluir ela. Preciso esquentar, fazer com que ela saia do estado pastoso aqui para líquido, né? Para mim conseguir colocar aqui na fritadeira. A partir do momento que ela já está aqui, eu vou acrescentando só a pasta aqui com óleo quente e aí ele vai derretendo normal, tá? Essa aqui é a dorata. Dorata é uma gordura de palma. Gordura de palma. Por que eu tenho usado ela? Eu nunca usei óleo comum, óleo de soja, nunca. Por que eu não usei? O óleo de soja, ele frita bem, ele aguenta mais as temperaturas, mas ele tem que trocar mais rápido. Esse é o primeiro aspecto negativo dele. O segundo aspecto negativo é que ele infiltra, por mais que você coloque na temperatura certa, e ele cria aquela crosta, aquele choque lá, e cria aquela crosta no salgado, o óleo ainda penetra, tá? Quando eu comecei a salgaderia, uma das reclamações dos nossos concorrentes aí, sobre os nossos concorrentes, é que o salgado deles era oleoso. Então eu fui atrás de algum produto que não deixava o salgado oleoso, ele não penetrava no salgado. E esse produto aqui, o óleo de algodão, ele faz isso, ele tem um produto que não permite que a gordura entre no óleo, tá? Ela fica só ali na casquinha. Ela não entra dentro não entra dentro da massa. Ela fica só ali na casquinha. Então eu uso a gordura de palma. Quais as diferenças, gente? Aí eu tenho que observar quando eu preciso trocar. Cada óleo, ele tem um tempo de fumaça. O que é esse tempo de fumaça? Lá tem um grau que ele pode chegar, tá? Por exemplo, aqui, de segurança, 195 graus. A partir de 195 graus, ele satura, ele entra no processo de fumaça, e mesmo que o óleo seja novo, ele vai fumacear, tá? O pior não é fumacear, não é contaminar o ambiente, não é deixar o espaço ruim de trabalhar. O pior é que ele começa a transferir o gosto do óleo para o salgado. A partir do momento que ele chegou nesse grau de fumaça, ele começa, eu não vou falar aqui o nome, que eu vou ter um medo de errar, mas ele começa a produzir uma substância que faz mal para o nosso organismo, podendo até provocar câncer, tá? Então, o óleo usado demais e que chegou no tempo, passou do tempo de fumaça ali, ele já começa a prejudicar tanto o meu trabalho quanto o meu cliente, tá? Então o que eu faço? Salgado, gente, de 170 a 180 graus é o ideal. Não precisa, eu ouvi muita gente falando que é de 180 a 200, não há necessidade de chegar a 200. Quando você chega a 200, você começa a andar no limite do grau de fumaça. E aí assim, não precisa muito tempo para o óleo estragar. Se ele atingiu esse grau de fumaça no primeiro dia que você usou ele, você perdeu o óleo.
a partir dali ele já é danoso. Então o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que saber qual é o grau de fumaça, máximo de fumaça que tem o óleo que eu estou usando. E chegar perto, não passar disso, tá bom? Outro detalhe que você tem que cuidar é da sua fritadeira. Essa fritadeira aqui, ela vem com um termostato dela muito fraquinho, né? E com pouco tempo ela estragou, eu tive que colocar um termostato melhor. As duas fritadeiras, tá? Então você tem que cuidar com o seu termostato. Às vezes, você está achando que está 180, ela está em 200. Se ele desligou, se o rearme aqui desligou, é porque a temperatura passou desse estágio de fumaça, tá? Chegou até 200 graus ou a mais de 200 graus. Então você já pode tomar cuidado. Então eu troquei o termostato e aí está funcionando bacana, tá certo? Então esses cuidados, tá? Então aqui nessa fritadeira, uns 15 dias, eu já cheguei até 20 dias, né? Como eu sei que o óleo está ruim, ele começa a ficar mais espesso, ele começa a fazer fumaça. Outra coisa, esse tempo de fumaça ele vai diminuindo à medida que você vai usando o óleo. No caso aqui é 200 graus, mas no início, quando vai de uma semana, ele já está mais sensível, ele já não é mais aquele óleo. Então o tempo de fumaça ele diminui. Tá bom, gente? Então, atenção nisso, tá? Um óleo de boa qualidade, trocar em tempo certo. O água e óleo para mim é a melhor fritadeira que tem. A Metivisa, não sei se é a melhor, mas me atende, tá? Mas tem Venâncio, tem outras. E todas essas outras vai dar problema no termostato mesmo, tá? Eles não colocam um termostato legal. Então assim, mas me atende. Coloca aí uma coifa, tá? Para facilitar o seu trabalho. Dá uma peneirada lá no seu salgado para não vir excesso de gordura. E observa esse tempo de fumaça, tá bom? Para você é interessante, que vai durar mais tempo o teu óleo. E lembrando que o salgado ele vai fritar 170 a 180 graus. Se você fritar o salgado com menos temperatura, seja qualquer gordura que você colocar aqui, ele vai encharcar, tá? Então toma cuidado para esses detalhes. Beleza, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha contribuído com vocês. E se você gostou do vídeo, aquele meu recadinho, dá seu like lá. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Aciona ali o botãozinho para se inscrever e aciona o sininho para você receber novos vídeos à medida que eu vou postando aqui. Um grande abraço e um bom dia de trabalho para vocês.